É, 260 reféns foram levados para Gaza. Inclusive cadáveres foram levados para Gaza. Né? Ainda existem 20 vivos e 30 mortos. Esses reféns sofreram estupros, passaram fome. Recentemente a gente viu um filme na internet, não vai negar também, de um refém num túnel pesando 40 quilos, cavando a própria sepultura. Dentro de um túnel, esse vídeo inclusive foi solto pelo Hamas. Não dá para dizer que Israel que fabricou esse vídeo. Foi o próprio Hamas que fez e colocou na rede. Apanharam, ficaram trancados em jaula. Como é que a gente sabe disso? Porque os que foram soltos contaram isso que aconteceu com eles. Se você vai dizer que não acredita neles, não precisa nem responder a pergunta. Trabalharam como escravos em casas de palestinos. Teve 2 meninas que falaram que trabalharam na casa de um médico e na casa de um professor. Não eram nem soldados do Hamas, nem terroristas do Hamas. Era um professor e um médico que usou 2 meninas como escravas. A Cruz Vermelha jamais visitou os reféns, jamais pediu para ver os reféns do estado físico deles. Então a gente acha que Israel tem todo o direito de entrar em Gaza para recuperar esses reféns, que são cidadãos, alguns israelenses, outros eram tailandeses, outros eram italianos, várias nacionalidades. Se o Hamas soltar os reféns, a guerra acaba imediatamente. Israel para, não tem mais argumento para ficar lá. Por que o Hamas não solta os reféns? Não precisa me desmentir tudo isso que eu falei, porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Me responde a minha pergunta. Por que o Hamas não solta os reféns para acabar a guerra? Durante o gueto de Varsóvia, né, quando a comunidade judaica estava cercada naquele gueto, um pesquisador judeu, né, o Israel Mikulski, ele fez uma pesquisa ali dentro do próprio gueto de Varsóvia. Ele foi uma das pessoas que estavam ali dentro, sobre como a fome, ela matava as pessoas, né? Porque milhares, né, de judeus acabaram morrendo de fome ali. Naquela época, nos pontos piores do gueto de Varsóvia, os judeus, eles foram submetidos a uma fome de 300 calorias por dia. O corpo humano não aguenta esse tipo de dieta por muito tempo. Hoje em dia, em Gaza, você tem uma disponibilidade para cada palestino de 250 calorias por dia. É menos comida que você tinha disponível no cerco do gueto de Varsóvia para os palestinos em Gaza. Você tem uma quantidade de milhares de palestinos cadavéricos sendo executados e mortos pela fome todos os dias. Aí, um reservista israelense capturado, sequestrado, para ser trocado por palestinos sequestrados, também está cadavérico com fome, a fome imposta pelo próprio Estado de Israel. Então, assim, se a gente for, digamos, condenar o Hamas por a imagem terrível que eu vi de um reservista israelense ali cavando sua própria cova, sabe? Eu vi centenas de crianças recém-nascidas cadavéricas e mães israelenses levando seus filhos para destruir as ajudas humanitárias. Isso aí vocês podem ver no YouTube à vontade, tá? Quem quiser o link de tudo que eu estou falando aqui, só colocar nos comentários. Eu vou botar link por link para as pessoas assistirem reportagens da própria TV israelense falando que as crianças de Gaza morrerem eram o futuro das crianças delas. Então, assim, Gaza hoje está vivendo uma crise de fome perpetrada pelo próprio exército de Israel, pelo próprio Estado de Israel, com níveis de disponibilidade de calorias piores do que do gueto de Varsóvia. Então são recém-nascidos, desnutridos, morrendo todos os dias. Todas, sabe, as imagens que a gente vê do Holocausto, hoje em dia, e eu fiz essa pesquisa, você coloca a imagem de um judeu em Varsóvia ou em Auschwitz, você consegue encontrar um paralelo palestino idêntico nas mesmas condições corporais hoje. Crianças, mulheres, todo esse tipo de coisas. E aí a gente fica nessa distração de ficar falando sobre o 7 de outubro eternamente, com tudo o que se tem sobre o 7 de outubro, o que é verdade e o que é propaganda de guerra, já está estabelecido. Eu falei sobre isso no meu documentário em detalhes, mostrando crimes, atrocidades, tudo que foi colocado, o que é verdade e o que é mentira. Mas hoje em dia, a gente vive um genocídio na faixa de Gaza. A gente tem uma inegável morte. Meus olhos não são do Hamas. Os olhos de quem tá aqui e que quiser entrar agora na página Eye on Palestine, Olho na Palestina em inglês no Instagram, e ver todos os dias as coisas que são colocadas lá, cada vez menos, né? Porque os jornalistas já morrem às centenas ali dentro. Não são do Hamas. São pessoas sendo massacradas. Massacradas por lideranças israelenses, como o próprio ministro da Defesa, que falou que eram animais humanos.
que mereciam isso que está acontecendo com eles. Comemorações pela morte de crianças. E quem acha que isso aí é pelo 7 de outubro, pesquise aí sobre a morte de Ali Dawabsheh. Um menino palestino, um bebê, que foi carbonizado pelos colonos. Botem na internet, Ali Dawabsheh. Vocês vão ver o que os palestinos são submetidos todos os dias, todos os anos, todas as vezes. Israel deixa os palestinos trabalharem em seu território um trabalho para pagar pelas próprias despesas da manutenção do seu campo de concentração ali. Então os palestinos vivem numa subeconomia que traz dinheiro para Israel, recebendo às vezes até 4 vezes menos do que um israelense para executar os serviços de, digamos assim, menor complexidade e menor pagamento. E aí eles têm que ser agradecidos, porque as pessoas que tomam suas terras, os expulsam para uma faixa de terra, deixam eles voltar para servir a própria sociedade que os está massacrando. Isso não é um tipo de coisa para se comemorar. E hoje em dia, só você colocar na internet, gente, vídeos de drones de Gaza. Você tem noção do que é esse tipo de coisa? É um genocídio que universidades americanas já falam em 500 mil de pessoas mortas. 500 mil de pessoas mortas. Crianças, mulheres, animais, todo... tipo assim, é uma estrutura social toda colapsada, destruída, morta aos milhares, com coisas que podem ser factualmente verificadas. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. Eu já conversei com vários rabinos, né, judeus, e eu sempre falei pra eles, o que Israel tá fazendo é a pior coisa para a história da comunidade judaica. No que isso serve a comunidade judaica e sua história? Essa é a minha pergunta final. Você pode deixar a pergunta para outro bloco, mas ele tem Tá bom. ainda é réplica da sua resposta. Tá bom, pode falar. Tem 3 minutos de réplica. Mais uma vez, Mansur, eu fiz uma pergunta e você não respondeu. Eu te perguntei por que o Hamas não soltava os reféns para a guerra acabar e você, de novo, divagou, não chegou a nada. Eu achei que ia ser um debate de pergunta e resposta, não é. Você, mais uma vez, veio com mentiras que mais de 500 mil de pessoas já morreram na faixa de Gaza. Quando falaram em 50 mil, depois as próprias organizações que falaram isso já caíram para 20 mil. E desses 20 mil, nunca se fala que morreram terroristas do Hamas. Só mulheres e crianças é que morreram lá. O que também não é uma verdade. O que acontece é que eles recebem esses milhares de caminhões com ajuda humanitária e o próprio Hamas está roubando esses caminhões para usar como arma de guerra contra o próprio povo palestino. Porque eles têm interesse, o Hamas tem interesse de que o palestino sofra para culpar Israel. Porque o Hamas podia ter construído uma grande metrópole em Gaza e não fez isso. Eles usaram os bilhões de dólares que ganharam da Europa, dos Estados Unidos e dos países árabes para construir 700 quilômetros de túneis em 40 quilômetros quadrados, que é o que tem Gaza. Londres tem 300 quilômetros de túneis. O Hamas construiu mais túneis que o metrô de Londres. É um absurdo isso. Fabricaram 20 mil mísseis para jogar contra os civis em Israel. Eles não usaram esse dinheiro para construir hospitais, escolas, para desenvolver Gaza. E essa história da fome é outra mentira. E eu vou te mostrar, inclusive, uma notícia que saiu no Estadão esta semana, ó, página inteira do Estadão. Quando forem mostrar, mostra aqui nessa câmera de cima, Mansur também. Olha, página inteira do Estadão. Câmera, ó, tem que ser mais perto, ó. Ó lá, Mansur, tá? Se for mostrar. Não, lá no monitor, ó. Não, lá embaixo, ó. Tá vendo? Tá. Página inteira do Estadão mostra uma barraca de verduras em Gaza. Em Gaza, uma barraca de verduras como uma feira. Então, não tem gente passando fome, estão vendendo verdura na feira. Tem 3 cidadãos em destaque, nenhum deles famélico, como você falou, e a matéria fala o seguinte: moradores de Gaza enfrentam escassez de dinheiro para comprar comida. Espera aí, estão comprando comida? Não está faltando, porque estão vendendo comida. E quer dizer escassez de dinheiro? Isso foi ajuda humanitária que entrou de graça em Gaza. Como é que eles estão vendendo? Porque a matéria quer culpar Israel que está faltando papel moeda em Gaza para comprar comida. Espera aí, a própria matéria se desmente. É uma barraca vendendo legumes, que é comida, é alimento, com dinheiro,
Eles tinham dinheiro para comprar, isso eram caminhões com ajuda humanitária que entrou, de graça, que era para distribuir para a população. Então, essa história também, que tem gente morrendo de fome lá, também não é verdade. Porque quando a gente viu o